Ok, vou começar a gravar, está gravado. Por isso, a aula propriamente dita, então, vamos ver o sistema de resolução e por isso, como é que aparece o sistema de resolução? Bom, tendo em atenção que aquele algoritmo que nós demos na semana passada, que é o algoritmo de Orn-SAT, é coerente e completo, mas só trabalha com cláusulas de OR. Ok, verifica se o conjunto de cláusulas de OR é satisfazível ou não, e na prática, num sistema de refutação, a negação da conclusão é incluída nas premissas, e por conseguinte, se o sistema não for satisfazível, quer dizer que a conclusão é uma consequência lógica das premissas. E é bastante eficiente, ok? É polinomial, como vimos na semana passada. No entanto, só trabalha com cláusulas de OR, ok? E por isso, se uma fórmula, ok, isto é o que o sistema faz, mas apenas se a fórmula CNF conduzir a cláusulas de OR. Okay? Em geral, há cláusulas não OR, basta ter uma cláusula tipo A ou B, e por conseguinte o sistema, este algoritmo do Orn-SAT não pode ser aplicado. Okay? E nessa altura, vamos ver então qual é o sistema que se pode aplicar, o sistema de resolução, que tem semelhanças com o sistema de dedução natural, por conseguinte existem premissas, existem uma conclusão, aliás, neste caso não existe conclusão, porque o que existe é, digamos, a negação da conclusão é considerada uma premissa, ou umas premissas, e por conseguinte o que se tenta demonstrar é por absurdo, ok? Vamos ver então só em detalhes. Por isso, uma cláusula, como vimos, quando passamos para a forma CNF, uma cláusula é uma disjunção de literais, um literal ou é um átomo, uma fórmula atómica, ou a sua negação, há ou não há, e por isso, neste caso, temos uma cláusula não há ou B ou não C, porque é uma disjunção de literais, dos quais um literal é positivo, que é o B, e dois literais são negativos, que são o A e o C. Isso serão não há e não C. A regra de resolução que vamos usar é muito simples. Okay? Apenas diz o seguinte: se nós tivermos duas cláusulas, C1 e C2, em que uma tem um literal positivo e outra tem o literal negativo, nós podemos resolver as duas cláusulas, ou seja, obter uma resolvente, em que eliminamos o L e o não L e juntamos tudo o resto, okay? Todos os outros literais. Por exemplo, imagina que temos esta cláusula inicial, não há ou B ou não C, e temos esta cláusula, não há ou C ou D. Bom, verificamos que nestas cláusulas o C aparece negativo nesta cláusula e o C aparece positivo nesta cláusula. Então, podemos obter a resolvente destas duas cláusulas, eliminando o C e o não C e juntando o resto. Ok? E por isso, neste caso, o que nós obtemos será não há ou B, não há ou D, e por conseguinte, como o não há aparece repetido, pode ser eliminado, e por conseguinte, finalmente fica com não há ou B ou D. Ok? E por isso podemos, se nós na definição, em vez de considerarmos cláusulas como disjunções literais, consideramos como conjuntos de literais, os conjuntos não têm repetições e por isso esta operação que é baseada na idempotência, escusa de ser, enfim, aparece naturalmente, os dois literais que são iguais, um deles é eliminado porque o conjunto não tem repetições. Ok, mas isto são detalhes, são digamos, detalhes muito finos. O que interessa, basicamente, é que nós tivermos um conjunto de cláusulas, nós podemos resolver duas cláusulas, desde que tenham um literal e o seu literal complementar na outra cláusula, eliminando esses dois literais. Bom, a primeira coisa que nós queremos garantir é que não fazemos disparate, ou seja, não vamos provar coisas que não devemos provar e por isso que a regra da resolução tem que ser coerente. A partir de verdade só pode chegar a verdade. Concretamente, é fácil de perceber porquê. Imagina que temos duas cláusulas, há ou FI e não há ou FI. Okay? Por isso, em que FI e PSI, aliás, são cláusulas arbitrárias. Elas próprias são cláusulas, podem ter disjunções de outros literais. Bom, o ato, por isso o que eu quero garantir é que se estas duas forem verdadeiras, a cláusula resolvente também é verdadeira. Bom, mas o átomo A ou é verdadeiro ou é falso. Okay? E por isso, se o átomo A for verdadeiro, esta parte aqui é falsa e por isso o φ tem que ser verdadeiro. Bom, mas se o átomo A for falso, neste caso é o psi, neste caso é o φ, se o A for falso, esta fórmula para ser verdadeira tem que ser o φ verdadeiro. E por isso, para estas duas fórmulas serem verdadeiras, ou o φ ou o psi têm que ser verdadeiros. E por conseguinte, a cláusula φ ou psi fica justificada. Ela tem que ser verdadeira, porque ou uma ou outra têm que ser verdadeiras, consoante o valor do A. Okay? E por isso, do ponto de vista da coerência, esta regra está justificada. Okay? Por isso podemos
em qualquer altura, eliminar duas, ou obter uma cláusula resolvente a partir de duas cláusulas, pelo método de resolução, e se as duas cláusulas forem verdadeiras, a resolvente também será verdadeira, por isso a coerência, a regra da resolução é coerente. O que é o sistema de resolução, então? É um sistema que utiliza essa regra, e quais são as outras características? Primeiro, não vamos fazer demonstrações positivas, vamos fazer demonstrações por absurdo. Ou seja, se eu quiser deduzir uma fórmula φ a partir de premissas φ grande, ou seja, que de φ consigo obter φ pequeno, vamos fazer isso por absurdo. Isto é, vamos demonstrar que o sistema φ unido com a negação da conclusão é insatisfazível. Okay? E, por conseguinte, a partir daqui conseguimos deduzir a contradição a partir das cláusulas obtidas das fórmulas de φ e negação de φ grande e negação de φ pequeno. Todas as fórmulas, por isso neste sistema de resolução, todas as fórmulas têm que ser cláusulas. Ou seja, mas isso não há problema, porque sabemos sempre colocar as fórmulas na forma normal conjuntiva e depois separamos as conjunções. Por isso vamos ter sempre, as fórmulas são sempre disjunções de literais. A única regra que vamos obter, que vamos utilizar é a resolução. E por conseguinte, são estas três características fundamentais, já vamos dar aqui um exemplo, mas já agora só o calão aqui da resolução é que a contradição neste sistema de resolução costuma-se designar pelo símbolo quadradinho e costuma-se designar pela cláusula vazia. Porquê cláusula vazia? Porque a contradição é obtida a mesma da resolvente entre A e não A. Se nós resolvemos A com não A, eliminamos o A, eliminamos o não A e não ficamos com mais nada. Por conseguinte, a cláusula resolvente será uma cláusula vazia e que será correspondente, digamos, à contradição, que é o que é necessário fazer. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Suponhamos que nós queremos provar o modus ponens por resolução. Sabemos que isto é verdade, não é? Se A implicar B e A for verdadeiro, então B é verdadeiro. Como é que nós provamos isto por resolução? Colocamos as premissas na forma clausal. Esta é uma cláusula, não A ou B. Esta também é uma cláusula, apenas A. Colocamos a negação também na forma clausal, será não B. E agora, aplicando resolução, devemos chegar à cláusula vazia. Como é que nós fazemos isso? Bom, cortando o B com no B, aqui, ficamos com não A. Okay? Por isso, a resolução da cláusula 1 com a cláusula 3, corta o B com no B, fica só no A. Finalmente, no A corta com o A, fica a cláusula vazia. Okay? Resolvendo a cláusula 2 com a cláusula 4, obtemos a cláusula vazia e está provado o modus ponens. O modus tollens é semelhante, as premissas são, neste caso até é exatamente igual, porque a negação do B é exatamente o que nós tínhamos aqui, a negação da negação do A é exatamente o A, e por conseguinte temos exatamente o mesmo, número, o mesmo tipo de premissas, okay? E pela mesma razão, cortando o 1 com o 3, cortamos o A com não A, depois o B com não B, enfim, não fizemos exatamente. Inicialmente, neste caso, tínhamos cortado o B com não B, também podíamos ter feito cortado o B com não B e ficado com não A, e não A com A dava a cláusula vazia. Raciocínio hipotético, ou seja, transitividade da implicação. Bom, aqui as premissas serão um pouco mais complicadas. A primeira corresponde a A ou B, por isso não há A implica B, por isso não há A ou B. A segunda B implica C, não B ou C. E agora temos que negar a conclusão nas premissas. O que é negar a conclusão? Quando é que uma implicação é falsa? Quando o implicante é verdadeiro e o implicado é falso. Ou seja, quando o A for verdadeiro e o C for falso. Por isso, estas fórmulas, estas 4 cláusulas, correspondem a premissas e à negação da conclusão. Desculpem, está para aqui a fazer qualquer coisa. Como é que então obtemos a contradição aqui ou a cláusula vazia? Bom, aqui também parece simples. Aqui este não C pode cortar com o C. Por isso, por acaso não foi isso que eu fiz. Fiz o 1 com o 3, também comecei pelo A com não A. Por isso A com não A dá B. Okay? Resolução da 1 com a 3. Depois o B corta com este não B. Por isso, resolvendo a 5 com a 2, obtenho C. Finalmente este C com não C. Por isso, resolvendo a 4 com a 6, obtenho a cláusula vazia. Okay? Por conseguinte, estou a ver que este tipo de demonstrações é muito fácil de fazer, okay? Só temos que andar à procura das cláusulas e ver os literais complementares. É muito fácil pôr um computador a fazer isto, não temos que inventar
se definir, ou heurísticas esquisitas, do género, nesta altura dava-me jeito de fazer a introdução da contradição, ou nesta altura dava-me jeito a introdução da negação, ou a utilização da disjunção. O sistema é muito mais simples que o sistema de dedução natural do ponto de vista da implementação. Se calhar não é muito fácil explicar em palavras em português o que é que andamos aqui a fazer, mas acho que é fácil perceber que a regra geral da resolução é coerente, e por conseguinte o que estamos a fazer é a aplicação da regra da, da resolução, mesmo sem estarmos a chamar nomes a estas cláusulas que serão às vezes complicadas de explicar. Bom, de qualquer maneira, mesmo sendo isto simples, já vimos que há aqui alternativas, ok? Por isso, há alternativas. Eu aqui, por acaso, estava a dizer que ia começar com o C e não C, mas por acaso não comecei com o C e não C, comecei com o A e com o não A, ok? Ou seja, em cada instante, nós temos aqui várias possibilidades de fazer resolução. E, por conseguinte, convinha haver uma heurística, também mais uma vez uma heurística, que nos permita eliminar algumas destas possibilidades sem prejudicar a completude que queremos garantir. Não é? E, por conseguinte, existe uma regra chamada uma heurística chamada resolução linear que diz que, ou que sugere que nós peguemos, digamos, numa cláusula que corresponde à contradição, normalmente a cláusula será a cláusula correspondente à conclusão, porque é essa que introduz a contradição, e não largarmos, digamos, a resolvente ser sempre obtida de uma forma consecutiva a partir da última cláusula. Por exemplo, numa situação de... antes disso, aliás, antes da resolução linear, há aqui um aspecto que é importante, que é um erro que se comete claramente, que é, quando se faz resolução, elimina-se uma cláusula, elimina-se de uma das duas cláusulas um literal e o seu literal complementar, mas um dos literais, não todos, ok? Senão podemos chegar a conclusões um pouco estranhas, que é, se o A é equivalente a não B, então C, ok? E nós conseguimos provar isto se aplicarmos mal a resolução, ok? A implica não B, quer dizer que há aqui duas implicações, não A ou não B, e no outro sentido, B ou A. C, põe-se a negação, não C. E agora, uma espertalhice era dizer assim, ok, temos aqui estas duas cláusulas, corto o A com não A, corto o B com não B, e ficou nada. Ok? Bom, e por conseguinte conseguia provar a contradição destas fórmulas, ok? E por conseguinte, indiretamente, provava que C era uma conclusão de A equivalente a não B, que é um disparate completo. Porquê é que é o disparate? Porque a resolução não nos diz para fazer isto. A resolução diz-nos para cortar o A com não A, e se nós cortássemos o A com não A, ficávamos com B ou não B. Mas B ou não B é verdade, ok? Uma tautologia não nos vai levar a lado nenhum. E, tal como se cortássemos o B com não B, íamos ficar com A ou não A, que é também uma tautologia que não nos vai levar a lado nenhum, e por conseguinte, estas três cláusulas nunca nos levam à contradição. Quanto muito levam a tautologias, por isso a verdade, e nunca a falsidade, e por conseguinte, C não é obviamente uma conclusão lógica de A equivalente a não B. Ok? Bom, vamos ver então agora um sistema um pouco mais complexo, só para verificar as possibilidades. Temos aqui esta cláusula, não B ou C é equivalente a A e D, A implica B, não A ou D, e queremos provar daqui que A é falso. Okay? Como é que fazemos isso? Bom, esta é a primeira cláusula, é a primeira forma que tem que ser passada para a forma clausal, que é mais ou menos complicado, não é complicado, mas é trabalhoso. Por isso, isto tem uma implicação nos dois sentidos, por isso será a negação deste ou este, ok? Por isso, por acaso não fiz assim, disse que este é verdadeiro. Não, sim, exatamente. A negação deste ou este, ok? E, ao contrário, a negação da A e D ou a negação de B e C. Bom, fazendo aqui umas operações de passagem para a fórmula canónica, conseguimos provar finalmente que temos na fórmula CNF, temos aqui 4 cláusulas, A, B ou C, B, C ou D, não A ou B ou não D, não A ou não C ou D, ou não D. Okay? Por isso, esta primeira fórmula corresponde a 4 cláusulas. A segunda é só não A ou B, a terceira já está na forma clausal e a negação é uma cláusula também, por isso as cláusulas finais são
A ou B ou C, B ou C ou D, não A ou B, não B ou não D, esta aqui a seguir, não A, não C ou não D, depois não A ou B, não A ou D, e finalmente a negação da conclusão, que será A. Okay? Por isso são estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cláusulas. Nós temos que provar que são contraditórias para conseguirmos provar que das 6 primeiras, ou das fórmulas correspondentes às 6 primeiras, conseguimos concluir a negação da 7. Bom, como é que isto se faz? Bom, vamos colocar, pôr as cláusulas todas antes da linha separadora das premissas das fórmulas deduzidas. E agora vamos à resolução, ok? O que é que podemos fazer aqui? Bom, podemos fazer, por exemplo, resolver a 6 e a 7. Okay? Se A e que não A dá D. Depois podemos olhar e dizer, ok, mas aqui esta 3 e a 5 também tem o não A, tem o B e o não B. Okay? Então também podemos olhar para aqui e dizer que 3 e a 5 corta-se o B com o não B, fica-se com o não A e fica-se com o não D. Okay? Não A parece repetido, mas tudo bem. Depois podemos dizer, ok, mas agora já que temos aqui o A, há mais fórmulas que têm não A. Por exemplo, há esta fórmula aqui, exatamente. Ok? Por isso podemos cortar o A com não A, ficamos com não D. E depois o D com não D dá a cláusula vazia. Ok? Por isso isto é uma demonstração rápida, mas tem aqui um pequeno problema, que é, eu ando aqui a saltitar. Se quiserem ver como é que isto é feito, eu primeiro olhei para aqui, olhei para estas duas, mas depois olhei para outras duas. E se vocês, em vez de 7 cláusulas, tiverem 40, é muito complicado estarmos a fazer combinações de 40, 2 a 2, são muitas combinações possíveis para ver quais são os pares de cláusulas que nós vamos resolver. Ok? E de resto, esta demonstração não é única. Ok? Ou seja, neste caso, o que nós fizemos foi juntar o A, não A ou D com o A. Okay? Isto é uma outra maneira de apresentar uma demonstração através de uma árvore. Depois fomos pegar nesta 3 e na 5, vamos pegar coisas diferentes para obter a 9. Depois juntamos a 9 com a 7 para obter a 10 e depois juntamos estas duas para obter a cláusula vazia. Okay? Isto é uma forma também de representar o método de resolução, em que em vez de termos uma demonstração como fazíamos no sistema de dedução natural, vamos emparelhando as cláusulas e vamos apresentando uma árvore até chegar à cláusula vazia, que é a raiz da árvore. Bom, no entanto, como estão a ver, isto andamos aqui a saltitar de um lado para o outro. Começamos nestas duas, depois vamos para estas duas, depois eventualmente podemos ir para mais. E por isso, a resolução linear permite ter uma estratégia em que, começando numa fórmula que leva à contradição, por isso normalmente uma das formas que seja a negação da conclusão, nós não largamos daqui. Ou seja, se obtivermos a fórmula 8, agora a seguir a resolução tem que ser feita com a fórmula 8. Ok? Professor, pode só voltar atrás e explicar um passo? Diga, diga. O professor pode explicar só o passo 9? Eu não entendi muito bem. Este? O 9? Ah, sim. Então, usa 3 e a 5. O não A é igual. O B corta com o não B. E o não D fica cá. Ok. Estava a fazer Okay? confusão, obrigado. A conclusão é sempre a resolução, é sempre cortar um literal. Neste caso, resolvi as duas cláusulas em ordem a B. Ok? Vocês podem dizer, mas porquê é que foi para estas? Bom, normalmente eu não ando aqui à pesca, digamos, de duas cláusulas, tenho que ter a tal estratégia que estava aqui a explicar, não é? Que é, uma vez que a conclusão é esta, e é a negação da conclusão que conduz à contradição, eu devo começar com esta fórmula, ok? E por isso, devo começar com o A. O que é que eu posso fazer com o A? Bom, posso cortar com várias delas. Não interessa qual delas, mas uma delas, ok? Por exemplo, com a 5. Quero com B. E agora não largo o B. Ou seja, o que é que eu posso fazer com este B? Bom, posso cortar com o não B aqui. Ou seja, 8 com a 3. Se cortar o B com o não B, fico com o não A ou não D. E agora recomeço nesta outra vez. Não larga 9. O que é que eu posso fazer com estas? Bom, ou encontrar um A ou encontrar um D. A maneira mais simples é encontrar este A, não é? Por acaso não foi o que eu fiz. Cortei o D com o não D. Okay? Como vem, há várias hipóteses. Fico com não A.
E agora sim, o não A com o A elimino, ok? Podia ter feito o não A com A, ficava com o não D, depois o não D, o não D depois cortava com o D, ficava com o não A, enfim, fazia mais um passo. Bom, seja como for, o que interessa é que, se vocês olharem agora para a demonstração, esta demonstração tem uma fórmula linear. Peguei no A, juntei com o não A o B, obtive o B, agora o B juntei com 5, com o não A o B, como é que foi? O B, o A com o não A o B, fiquei com a B, depois o B com a não A, não B ou D, por acaso não é a mesma, assim, exatamente esta. Juntei com a 3, desculpa. Fiquei com não A ou não D, depois juntei esta com não A ou D, fiquei com não A, e depois o não A com A, fiquei com a cláusula vazia. Por isso isto em vez de termos uma árvore que conduz à cláusula vazia, temos uma sequência que conduz à cláusula vazia. Okay? Mesmo assim, pode haver mais do que uma demonstração linear, mas pelo menos já temos um foco, digamos, de atenção, que é, em cada instante eu sei pelo menos uma das cláusulas, que é a última que eu obtive, em vez de andar aqui à procura de conjuntos de duas cláusulas, ou pares de cláusulas de uma forma, digamos, arbitrária. Por exemplo, esta mesma demonstração podia ser feita de outra maneira, ou seja, em vez de começar com o A, juntar o 7 com o 5, posso juntar o 7 com o 6, o A com o não A, ficava com D, depois este D tem que juntar com um não D qualquer, que esteja aí, por exemplo, com este não D, ficava com não A ou não B, juntando a 8 com a 3. O não A ou não B posso cortar, por exemplo, com o A, ok? Fica o não B, que é 9 com a 7. Depois este não B, este não B depois tenho que cortar com um B, pode ser, por exemplo, o 5, ok? Fico com o B com o não B, fico com o não A. E agora este não A junto outra vez com o A e obtenho a cláusula vazia, ok? Na realidade, neste caso, tenho 5 passos, aqui tinha só 4, por isso as diferentes estratégias podem conduzir a número de passos diferentes, mas pelo menos as estratégias são claras, ok? Eu vou sempre pegar numa cláusula, tenho outra, resolvo com outra, a resolvente resolve com uma terceira, 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 até chegar à cláusula vazia, ok? Por isso, a resolução linear, digamos, é uma boa estratégia para eliminar muitas alternativas. Bom, viram aqui alguns exemplos, depois irão fazer mais exemplos, mas verificarão que todas aquelas resoluções que nós fizemos com o sistema de dedução natural, no caso proposicional, ficam normalmente bastante facilitadas com este sistema. E por isso a questão que se coloca é, será que o sistema é completo e coerente? Bom, do ponto de vista da coerência, estamos resolvidos, não é? Agora a questão é saber se ele é completo, isto é, por isso, do ponto de vista da coerência está resolvida, ele será completo se pode fazer, se se garante que uma consequência lógica pode ser deduzida a partir das premissas através do sistema de resolução, obviamente passando das premissas e a negação da conclusão para a forma causal, ok? E por isso, a demonstração de que o sistema é completo, por isso, do ponto de vista de ser coerente, é óbvio. Só usamos uma regra coerente, por isso, se a única regra que usamos é coerente, as fórmulas que vamos obtendo, as cláusulas que vamos obtendo, se as premissas forem verdadeiras, as cláusulas também serão verdadeiras. Em relação à completude, é mais complicado e por isso vamos fazer uma demonstração que isso é assim, ou seja, que o nosso sistema, se for insatisfazível, nós conseguimos descobrir uma cláusula vazia por indução. Vamos fazer essa demonstração por indução no número de átomos existente no conjunto das cláusulas. Ou seja, temos um conjunto de cláusulas insatisfazível que tem N átomos, ok? E por isso vamos demonstrar isso no conjunto R. Por isso, qual é o passo base? Vamos ter que demonstrar isso para o caso de N igual a 1. Bom, no caso do N igual a 1, ou seja, se houver um átomo, a única maneira do sistema ser insatisfazível é ter a cláusula A e a cláusula não A. Okay? É o único átomo que existe, tem que existir o A e tem que existir o átomo positivo e o literal negativo, e se houver um literal positivo e um literal negativo, resolvem-se e obtém-se a cláusula vazia. Por isso,
se o conjunto de cláusulas só tiver um literal, ou só tiver um átomo, por isso um literal positivo e negativo, ele só, se for insatisfazível, nós com certeza que conseguimos obter a cláusula vazia, porque para ser insatisfazível tem que ter o A e o não A. Nós conseguimos obter essa cláusula vazia. Bom, o sistema, a demonstração é feita por indução, por isso temos que provar que para o caso de n ser verdadeiro, n mais 1 também o será. Ok? Depois iremos ver a indução com mais cuidado, pode não ser só na indução nos números naturais, mas este é o caso clássico. E por isso, o que é que nós temos que garantir? Garantir que se nós tivermos um sistema com n átomos e se a cláusula vazia se pode obter por resolução, é a nossa premissa, ok? É a nossa condição, um conjunto de n átomos, um conjunto de cláusulas que só tenha n átomos, se for insatisfazível, nós conseguimos obter por resolução, então vamos provar para n mais 1, ou seja, se o sistema tiver, afinal, n mais 1 átomos, e se for insatisfazível, nós também conseguimos resolver isso por obter a cláusula vazia. Bom, como é que nós fazemos isso? Bom, vamos cobrir as cláusulas todas por dois conjuntos, ok? Um conjunto que tem apenas os átomos, aliás, por vários conjuntos, não é só um. Um conjunto, não, ou seja, nós temos n mais um átomos, vamos isolar o enésimo mais um átomo e vamos considerar o conjunto de cláusulas que só têm os primeiros n átomos, ok? E por conseguinte, e os outros conjuntos, ok? Um conjunto x1 que tem os átomos, que tem as cláusulas que contêm o literal AN mais 1 e o conjunto x2 que tem o literal que contém cláusulas que contêm o literal não AN mais 1. Okay? E agora, das duas uma, ou nós conseguimos, ou o sistema é insatisfazível por causa desta primeira parte, ou seja, se o sistema for insatisfazível e como este primeiro conjunto tem n átomos apenas, ou no máximo n átomos, de certeza que, pela hipótese de indução, ele descobre-se a cláusula vazia. No caso disto não ser insatisfazível, então nós vamos provar que através destes conjuntos vamos conseguir provar a cláusula vazia. Okay? Bom, vamos ver então como é que fazemos isto. Ok, neste caso, deste conjunto, enfim, só repetindo, das duas uma, ou a contradição aparece neste conjunto, se a contradição aparecer neste conjunto, nós obtemos a cláusula vazia, porque este conjunto só tem n átomos distintos, ou então, nós a partir destes dois conjuntos vamos conseguir provar, por um lado, o átomo AN mais 1 e por outro lado o átomo menos AN mais 1. Bom, se nós conseguimos provar os dois átomos, depois é só resolvê-los para obter a cláusula vazia. Ok? Bom, vamos ver como é que vamos obter estes dois átomos, concretamente. Por isso vamos separar os conjuntos da seguinte forma. Há um conjunto composto com todas as cláusulas que contêm o literal AN mais 1, que é o que vamos considerar o X+. Há o conjunto X-, composto por todas as cláusulas que contêm o literal negativo, menos AN mais 1. E há o conjunto X0, composto por todas as cláusulas que não contêm nenhum nem outro. Okay? O nosso conjunto X1, onde nós vamos obter a cláusula AN mais 1, é constituído pelo X+, unido com estes dois. Por isso, há cláusulas que aparecem em dois conjuntos. Aparecem no conjunto X1, estas cláusulas X0, e também aparecem no conjunto X2, que é a junção destes dois. A união destes dois. Okay? Vamos ver aqui um exemplo. Em que temos três átomos, A, B, C, e o último, o AN mais 1, é o C. Okay? Bom, temos aqui este conjunto, que é o conjunto completo, e agora vamos ver quais são as cláusulas que não contêm, ou primeiro, quais são as cláusulas que contêm o C. Bom, a única cláusula que contém o C é esta, A ou C. Qual é a cláusula que contém não C? Bom, só existe esta azul, que é o X-. Qual é o conjunto constituído por todas as cláusulas que não contêm nem o C nem o não C? Bom, é esta e esta. E são três. Okay? Por isso, qual é o meu conjunto X1? Bom, o conjunto X1 vai ser o conjunto este, o X+ com o X0. Qual é o conjunto X2? Bom, o conjunto X2 há de ser este menos mais o X0. Por isso, há cláusulas que aparecem quer no X1, quer no X2.
E agora, a regra, a hipótese é o seguinte: ou o conjunto verde x0 é insatisfazível, e nessa altura, para obter a contradição nestas cláusulas todas, estamos a usar apenas um conjunto com dois literais, e vamos a partir do princípio que se conseguimos com dois, conseguimos com três. Bom, se a contradição estiver no conjunto com dois, nós conseguimos com dois. Agora, a questão é isso com três. Bom, com três o que vamos provar é que deste x1 vamos conseguir provar C, e deste x2 vamos conseguir provar não C. Bom, se conseguimos provar C de um lado e não C do outro, então é fácil provar que, cortando o C com não C, ficamos com a cláusula vazia. Ok? Ver como é que fazemos. Vamos ver isto com mais detalhe. Imaginem que temos estes conjuntos, não é? E agora, o x0, neste caso, não é insatisfazível. Ok? E por conseguinte, ele é satisfeito, por exemplo, com a atribuição, com a interpretação em que o A é falso e o B é verdadeiro. Por isso, se o B for verdadeiro, estas duas cláusulas são verdadeiras. Se o A for falso, esta cláusula é verdadeira. Por isso, existe uma interpretação que satisfaz as cláusulas todas do x0 e, por conseguinte, x0 não é insatisfazível. Então, a única maneira de provar que o conjunto inicial é insatisfazível é provar que deste lado do x1 vamos conseguir provar o C e do x2 vamos conseguir provar o não C. Ok? É isso que podemos ver. Ok? Ok. Vamos ver esse exemplo mais tarde, mas podemos conseguir provar o seguinte. Vamos ver isto com mais calma. Bom, se o C for verdadeiro, ok? O que acontece é que neste conjunto de x2, estas cláusulas, ok? Se o sistema inicial for insatisfazível, se o C for verdadeiro, ok? Este sistema é satisfazível, e se o C for verdadeiro, esta cláusula também é satisfeita. E por isso, este conjunto é satisfazível, certeza, se o C for verdadeiro, e por isso a contradição estará aqui no x2. O x2 terá que ser insatisfazível. Por outro lado, se o V for falso, ok? Por isso, neste caso, se o C for falso, aliás, o que acontece? Este sistema era satisfazível, mas se o C for falso, esta cláusula é verdadeira. E por isso, o sistema x2 é satisfazível. E por isso, se o C for falso, o x1, o que resta do x1 será insatisfazível. Ok? Por isso, a insatisfação, ou um ou outro, terá que ser insatisfazível. Ok? Por conseguinte, vamos ver então como é que vamos obter então, as cláusulas que nos interessam. Ok? Vamos considerar então o conjunto y1, que é constituído pelo x1, mas apagando o c. Ok? Um deles eu sei que, e o y2 é a mesma coisa, mas apagando o não c. Um deles terá que ser insatisfazível, com certeza. Ok? Então, veremos fazer o seguinte. Se nós tivermos o y1 apagando o c e o y2 apagando o não c, nós vamos conseguir provar que eles, enfim, que tínhamos provado, que um deles é insatisfazível. Não é? Como é que fazemos isso? Bom, podemos fazer, como o y1 e o y2 têm apenas n literais, porque o C desapareceu. Bom, como eles têm n literais, se um deles for insatisfazível, eu devo conseguir provar devo conseguir provar a insatisfazibilidade. Ok? Quer de um, quer do outro, eventualmente. Ok? E por conseguinte, o que vai acontecer é que se eu tenho dois conjuntos que são insatisfazíveis, okay, eu devo conseguir provar a cláusula vazia, mas à custa de ter cortado o C e cortado o não C. Bom, o que é que acontece? A mesma demonstração que produz a cláusula vazia neste conjunto Y1 e a mesma demonstração que conduz à cláusula vazia no Y2, se eu voltar a pôr lá o C, a mesma demonstração, em vez de acabar na cláusula vazia, vai acabar no C, porque é o único literal que aqui aparece. A mesma cláusula vazia, a mesma demonstração que obtém a cláusula vazia no sistema Y2, vai-me obter o não C. E por isso, no final, é só cortar o C com não C e obtenho a cláusula vazia. Okay? Vamos ver aqui o exemplo. Por isso, nós construímos estes dois conjuntos. A hipótese é que os conjuntos
são insatisfazíveis, ok? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos demonstrar, a partir do x1, vamos demonstrar a cláusula C, ok? Ou seja, vamos esquecer que existe a cláusula C, que existe, digamos, a proposição C, e vamos fazer a demonstração da cláusula vazia a partir desta demonstração sem o C. Okay? Bom, como é que isto se faz? 4 com o 3 corta o B com o B fica com o não A, o não A corta com o A e fica logo com C. Okay? Bom, isto eventualmente, se o C existir, se o C não existir, se eu tiver cortado o C, isto obteria a cláusula vazia. Okay? Da mesma maneira, no x2 faço a mesma coisa. Obtenho, vou provar que este conjunto é contraditório, a menos deste não C, juntando o 4 com o 3, à mesma, não é? O 4 com o 3 fica o não A corto com este A fica B, e com o não C, digamos, este aqui devia estar mais clarinho. O não C é um fantasma, ok? E agora este não B corto com o B, não B corto com o B fica o não A, desculpem, não B corto com este B fica o A, okay? E este A agora corto com o não A e fica o não C, o tal fantasma que aqui está. Por isso, usando cláusulas, quer cláusulas iniciais, repetindo eventualmente as cláusulas a verde, eu obtenho quer de um lado o C, ou seja, neste caso como ele é contraditório, obtenho a cláusula vazia, se não considerasse o C. Neste caso, também obtenho a cláusula vazia, se eu não considerar o não C. Eu tenho a certeza, no caso geral, que se eu tiver N átomos, excluindo este último, eu consigo chegar à cláusula vazia, quer num caso, quer no outro. Mas o que acontece é que se eu acrescentar o enésimo mais um átomo, o que eu vou ter é, de um lado da demonstração, obtenho o C, do outro lado, obtenho o não C, e por conseguinte, tenho a certeza que consigo obter a cláusula vazia, fazendo as duas demonstrações e, no fim, resolvendo o C com o não C. Okay? Vamos ver este exemplo, então. O que é que nós tínhamos que fazer? Como é que nós garantimos, então, que chegávamos à cláusula vazia com N mais 1 átomos, neste caso com 3 átomos? Bom, tínhamos, a partir de dois átomos, temos aqui situações em que conseguimos chegar à cláusula vazia, a menos destes fantasmas, digamos, do C e do não C. Se não existisse um C, isto era uma cláusula vazia, que era uma cláusula vazia, e por isso a mesma demonstração vai ser repetida em geral. Ou seja, vamos pôr o A, vamos pôr as premissas todas, incluindo as vermelhas e azuis, por isso com o C e com o não C. E agora vamos repetir aqui esta demonstração. Okay? Juntamos o que fizemos aqui, que foi este não A ou não B com a não A ou B, para obter, aliás, 4 com a 3, fizemos o não A ou não B com não A ou B para ficarmos com não A, exatamente como fizemos aqui, e agora este não A cortamos com este A e ficamos com C. Ok? Aqui ficamos mesmo com C, já não ficamos com o fantasma da cláusula vazia. Bom, e agora fazemos a segunda parte. Com as mesmas cláusulas que aqui estão, posso repetir esta demonstração. Ou seja, a mesma 4 com 3, enfim, isto é repetido, mas esta é a que eu teria, o passo que eu tinha dado aqui. Depois este passo, peguei nesta e juntei com a primeira, juntei com esta, e obtive, aliás, com a primeira, que é esta, por isso obtive, cortei com o A, fiquei com o não B ou C, como tinha aqui. Depois este não B ou C, cortei com o não B, cortei com esta e com a terceira, okay? Para ficar com, aliás, com a segunda, okay? Cortei o não B com o B, fiquei com A, com não C. E agora este não C cortei com, este A, aliás, cortei com o A, cortei com o... agora não cortei com mais nada, agora fiquei só com o não C, porque cortei o A com o não A. Okay? 7 com a 5. Que já que tinha aqui também. Aliás, este 7 com esta. Este 9 por acaso era com a 7. Okay? 7 é igual a 5, mas aqui devia ser a 7, que foi esta demonstração. É exatamente esta demonstração que aqui está. E por conseguinte, se nestas duas demonstrações conseguir chegar à cláusula vazia, a menos destes fantasmas, ok? Se eu repetir esta demonstração, já tenho o fantasma, neste caso já não é fantasma, é o próprio C, na primeira parte, e na segunda parte
fantasma já não é fantasma, eu não sei. Bom, por conseguinte, se eu consigo de certeza, com N literais, chegar ao C, eu não sei, então com o enésimo literal consigo cortar o C com não C e obtenho finalmente a cláusula vazia. Ou seja, eu tenho a certeza que com N literais consigo chegar ao enésimo mais 1, com N literais consigo chegar ao enésimo mais 1 negado, e por conseguinte, resolvendo o enésimo com o seu complementar, obtenho a cláusula vazia. E por isso fica demonstrado que qualquer que seja o conjunto de cláusulas iniciais, se eu conseguir provar a incoerência a partir de N átomos, eu também consigo provar a incoerência com qualquer conjunto de cláusulas que tenha N mais 1 átomos. Só tenho que provar a incoerência com os conjuntos X1 e X2 e depois repetir a demonstração acrescentando o enésimo mais 1 átomo, que eu tenho a certeza que a certa altura do campeonato vou obter o enésimo mais 1 átomo e noutra altura do campeonato vou obter o enésimo mais 1 átomo negado. E depois, fazendo a sua resolução, obtenho a cláusula vazia. Ok? Bom, isto basicamente é o que é a demonstração de que o sistema é completo e, por conseguinte, a partir desta altura, tudo o que temos que fazer é, se quisermos usar o sistema de resolução num sistema de resolução na lógica proposicional, tudo o que temos que fazer é pegar nas premissas, passá-las para a forma clausal, negação da conclusão, passar para a forma clausal e obter resolução. Pode haver ainda várias alternativas, restringimos bastante as alternativas, fizemos resolução linear. Isto é, a partir de uma cláusula que em princípio contém a contradição, normalmente é a negação da conclusão, a partir dessa cláusula nós vamos sempre obtendo resolventes entre essa cláusula, entre a última cláusula, neste caso essa, e qualquer uma das outras, que já inferimos antes, e se fizermos sempre com essa estratégia, por isso com essa heurística, nós chegaremos à cláusula vazia. Okay? Pode dar mais ou menos trabalho, obviamente com 5 ou 6 cláusulas isto é imediato. Se vocês tiverem 1000 cláusulas, ou 100 cláusulas que seja, já pode dar algum trabalho, mas para isso o computador funciona muito bem, porque tudo o que nós temos que andar é à procura em conjuntos de literais, que são as várias cláusulas, andar à procura de um literal ou do seu complementar, por isso é uma pesquisa em vetores, pesquisa em conjuntos, que é uma coisa simples de implementar em informática, não é? Isso tudo que temos que fazer é um algoritmo que anda à procura de literais ou negações literais em conjuntos e por conseguinte isso é uma coisa, digamos, fácil de fazer. Não temos nada que em cada passo, em cada ponto da demonstração, perguntar qual das 12 ou 13 regras é que eu vou usar, é que me dava jeito de usar nesta altura. A regra é sempre a mesma, só tenho que andar à procura de literais complementares. E pronto, acho que isto resume bem a aula. Não sei se tem alguma dúvida que queiram colocar agora. Bom, parece que não há dúvidas. Tem os slides, estão na página, depois também vou colocar a gravação, se tiverem alguma dúvida já sabem que me podem colocar depois. Como eu vos disse, não tenho a certeza, ainda estou à espera da resolução. Esta parte, estão a perguntar se isto sai para o teste. O teste só sai até à resolução, ou seja, a aula anterior já tinha o sistema de ordem e esta aula já não vem para o teste. Pois tudo o que vem é sistemas de dedução natural em lógica de predicados, por isso lógica com quantificadores. A parte da resolução, hoje, as seguintes e a anterior, por isso que já tinha as cláusulas de ordem, não vem para o teste. Okay? Por isso, logo que eu saiba o teste, digo-vos logo que eu saiba quando é que é o teste, digo-vos, envio-vos uma mensagem e já sabem que no dia do teste, em princípio será ao fim da tarde, algures nesse dia eu arranjarei um buraco, digamos, um slot para fazer a revisão dos testes, quem quiser ver o que é que fez. Ok? Bom, não sei se há mais alguma coisa, mas ninguém perguntou nada, por isso podemos ficar por aqui. Ok? Até sexta, então. Até sexta. Até sexta. Até sexta.